Se você semeia o bem, você colhe o bem. Se você está nessa desgraça, é porque você semeou o mal. Isso que você está vivendo, você fez por merecer. Tem alguma coisa errada na sua vida. E o Jó está dizendo, não tem. Eu não fiz nada errado. O que está acontecendo comigo eu não sei explicar. E eu estou pedindo para Deus me explicar e Ele não explica. Eu estou reivindicando, eu estou falando qual é, Senhor, o meu pecado. Qual é a disciplina que o Senhor tem para comigo. Qual é, venha julgar a minha causa. Mas nem mesmo Deus explica. Não há lógica, não há nexo no meu sofrimento. Isso é o livro de Jó. É então que a tradição de Israel desenvolve uma segunda resposta. E a tradição de Israel diz assim, é verdade que existe a lógica de casualidade, princípio de causa e efeito, a lei da semeadura e da ceifa, mas isso não é uma lei inexorável, porque existem mistérios no mundo espiritual que desconhecemos. Porque o mundo espiritual tem uma agenda que nós não controlamos, uma agenda que nos é oculta. O livro de Jó insere esse fato. Por que sofre Jó? Não é porque é injusto. Não é porque está colhendo com sofrimento o mal que semeou com o seu pecado. Não é isso. Jó sofre porque Deus, o Altíssimo, permite que ele, Jó, seja assolado pelo mal, pelo espírito mal, seja assolado pela maldade. E Deus então tem um propósito na vida de Jó. E é por isso que a tradição de Israel consegue olhar para o sofrimento e dizer, olha, algumas pessoas estão colhendo o fruto abundante porque são justas. Outras estão sofrendo porque estão vivendo as consequências do seu pecado. Mas há pessoas que estão sofrendo porque Deus tem um propósito em suas vidas. Há pessoas que estão sendo afligidas pelo mal porque Deus assim resolveu permitir que fossem afligidas. Assim, por exemplo, é que a tradição de Israel explica a história de José no Egito. José é vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos. Quando ele chega no Egito, é assediado pela mulher, esposa de um oficial egípcio, a esposa de Potifar, mas José resiste. Diz àquela mulher, eu não posso ceder ao seu encanto, porque eu não posso trair a confiança do seu marido, e eu não posso pecar contra o meu Deus. Mas José, não obstante a sua fidelidade e obediência a Deus, é jogado na prisão. Ele é encarcerado, ele é caluniado, ele é falsamente acusado, vai preso. E quando está ali na prisão, Israel diz assim, Deus sabe o que está acontecendo. Deus permitiu que ele fosse assolado pelo mal, e essa situação é provisória. Essa situação é temporária. Não é que o mal venceu e Deus não pôde impedir o avanço do mal. É que Deus permitiu o mal sendo feito contra José, porque Deus tem um propósito por trás, inclusive do mal que nos acomete. Por isso é que José, quando encontra os seus irmãos, diz assim para eles, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. A mesma lógica, o mesmo entendimento tem o apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, eu tenho um espinho na carne, eu sofro. Eu tenho algo que me incomoda. Eu tenho uma dor. Eu tenho um desconforto, um sofrimento, eu tenho um padecimento, e eu já pedi a Deus que me livrasse disso, e eu já insisti com Deus que me livrasse disso, e esse espinho que tenho na carne é um mensageiro de Satanás. A expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios, no capítulo 12, é um águelos satânico, é um mensageiro de Satanás.
Ele diz, tem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E eu já pedi que Deus me livrasse desse demônio, desse anjo mau. Mas a resposta de Deus para mim foi que não. Deus disse para mim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é esse anjo mau te esbofeteando que te mantém de joelhos. Porque você, Paulo, é um vaso que recebeu tanta revelação e é tão usado nas minhas mãos que se eu não mantiver você de joelho, você se torna um Lúcifer. Então eu tenho que deixar você aí ajoelhado. E esse mensageiro de Satanás te esbofeteia, mas ele me serve enquanto te esbofeteia. Por isso é que a tradição de Israel compreende que, não raras vezes, os céus têm uma agenda que nos escapa e que fura a lógica de semeadura e ceifa. E é por isso, por causa da agenda do céu, que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins. Então você quer ter segurança a respeito do seu futuro? Observe o universo e veja o princípio da semeadura e da ceifa. Semear e colher. Levanta e vá trabalhar. Está com medo de ter dificuldade amanhã? Trabalha hoje. Está com medo de não ir bem na prova? Estuda. Está com medo de não ir bem na entrevista? Se prepara. Faz o seu trabalho de casa. Está com medo de dar ruim lá na frente o seu casamento? Cuida dele hoje. Está com medo de dar ruim com o seu filho na adolescência? Aproveita que ele tem 4 anos. 4 anos já está tarde para você abrir os olhos. Então faz hoje. Faz o seu trabalho hoje. Joga a sua semente hoje, porque amanhã você vai colher. Sempre, pastor, quer dizer que toda vez que eu semear eu vou colher? Geralmente. É uma questão de probabilidade. Parece que é mais razoável a gente acreditar que a gente planta e colhe o que planta. Mas nem sempre, porque o céu tem uma agenda aí que a gente não sabe. Então confia em Deus. Confia em Deus que sobre a sua semeadura está o Senhor. Inclusive, acima daqueles que lhe querem o mal e intentam o mal contra você, acima de todos estes está o Senhor. Acima dos contratempos do seu calendário, acima dos contratempos dos seus planos, está o Senhor. O que deu errado, não deu errado porque Deus te abandonou, porque Ele não te ama, porque Ele se descuidou de você. O céu tem uma agenda, confie na agenda do Senhor. Descanse na mão do Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Disse o profeta Jeremias. Agindo eu, quem impedirá? A palavra de Deus pela boca do profeta. O próprio Jó diz que eu sei que Deus tudo pode. E nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Então fique tranquilo. O que Deus tem para você, tem para você. Não se preocupe com os outros. Levanta amanhã cedo e faça o seu trabalho e descanse que Deus está com a mão sobre a sua cabeça e abençoa a sua vida. É assim. Bom, mas tem uma terceira resposta, que é essa daqui, que nós acabamos de ler. Porque é com estas duas respostas da tradição de Israel que esses homens vão falar com Jesus. E chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, o senhor leu o jornal hoje? Falou, li, mas o que aconteceu? O que vocês estão falando? Falou, o senhor viu que o Pilatos passou na espada aos galileus lá que foram oferecer um sacrifício? Eu vi. E daí? Vocês acham que eles mereciam a espada do Pilatos? Que eles eram mais pecadores do que vocês? Porque talvez esses homens aqui,
quando chegaram lá dizendo assim, Jesus, o senhor viu que o Pilatos passou na espada os galileus que foram oferecer sacrifício? Talvez eles esperassem que Jesus dissesse, está vendo aí o que acontece? Galileu, né? Então, é do povo lá do norte, é tudo miscigenado, é tudo misturado, foram oferecer sacrifício e fogo estranho na presença de Deus, semeadura e ceifa, ofereceu fogo estranho, tomaram o fogo certo na cabeça, Deus disciplina mesmo. Isso aí com Deus não se brinca. Isso aí foi Deus disciplinando. Ou então esse pessoal foi oferecer um culto hipócrita. Porque o que aconteceu com esses galileus é que eles foram oferecer um sacrifício a Deus. E aí os soldados romanos foram lá, mataram todos eles e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício dos animais. É mais ou menos o seguinte, tem uma igreja, o pessoal no meio do louvor entra a bandidagem e metralha todo mundo. E aí fala assim, o que aconteceu? Falou, era tudo hipócrita, tudo crente falso, era tudo joio. Fizeram por merecer, é porque tinham um acordo com o tráfico, é porque era a banda podre da polícia, eu sei lá o que é, vamos dar um jeito de explicar o seguinte, eles morreram porque mereciam morrer. Ou então talvez eles esperam que Jesus diga assim, foi o diabo. Esse Pilatos aí eu estou falando para vocês, é Beelzebu feito gente. É Beelzebu encarnado. Foi o diabo que matou todo mundo, não foi Pilatos não, foi o diabo. Mas Jesus não fala nada disso, ele diz assim, olha, eles morreram, não é porque o Pilatos matou? Morreram porque o Pilatos matou, então, vocês tomem cuidado, que senão vai acontecer com vocês também. Porque a mesma coisa aconteceu quando caiu aquela torre lá, vocês não viram a torre que caiu no Lago do Paissandu ali? Aquele prédio que desabou em chamas? Ou vocês pensam que eles que moravam naquele prédio eram mais pecadores do que vocês, do que eu? Que eles morreram ali em chamas porque eram piores do que nós? Porque eram cidadãos de outra categoria, diferente da nossa? Eles morreram porque mereciam, porque Deus matou todo mundo? Ou porque o diabo derrubou todo mundo? Ou porque eles causaram o mal e agora colheram o mal que semearam e o prédio desabou na cabeça deles? Jesus está dizendo, o prédio desabou, porque prédio desaba. E dependendo como é usado, desaba mais rápido ainda. E quem está dentro sofre as consequências. Jesus diz, olha, caiu uma torre em Jerusalém. E matou 18 pessoas. E essas pessoas que estavam ali debaixo da torre não eram mais pecadoras do que o resto dos habitantes de Jerusalém. E o que Jesus está dizendo para nós é algo que nós, crentes, não gostamos de ouvir. O que Jesus está dizendo é, você quer garantias a respeito do dia de amanhã? I'm sorry, não existe garantia. Não tem garantia. E não adianta você bater na madeira e nem dizer que está amarrado. Não adianta. Que garantia eu tenho de que eu não vou ser assaltado hoje a caminho de casa? Nenhuma. Que garantia eu tenho de que não vou sofrer um sequestro relâmpago durante essa semana? Nenhuma. Que garantia eu tenho de que não vou sofrer um acidente de automóvel essa semana e vou parar no hospital e domingo que vem não estou aqui? Nenhuma. Que garantia eu tenho de que essa dor de cabeça que me incomodou durante a semana não é um diagnóstico ruim, que eu vou saber o resultado dos exames somente daqui a 4 dias e que a minha vida estará ceifada daqui a 3 meses? Que garantia eu tenho? Nenhuma. Nenhuma. Porque assim como Deus é bom e faz com que o sol se levante sobre justos e injustos, como Ele dá a colheita aos justos e injustos, também a aleatoriedade da existência humana, nesse lado aqui do céu, pode chegar a todos e cada um de nós. A torre pode cair na nossa cabeça. Nós não estamos blindados. Que garantia você tem que não será demitido no próximo corte da sua empresa? Nenhuma.
Pena que você é da IBAB. Se fosse outra igreja, iam dizer que você está garantido, se deu o dízimo. Mas se você veio domingo passado, eu já falei que não funciona assim. Você não tem garantia, meu irmão, minha irmã. Bom, pastor, mas e a semeadura e a ceifa? Probabilidade. Mas e o controle do céu? É uma agenda oculta, meu irmão. Eu não sei o que Deus está fazendo ou deixando de fazer, por que está fazendo e por que está deixando de fazer. Eu não sei porque é que tem mulher que quer engravidar e tenta e faz 4, 5, 10 tentativas de uma gestação assistida e não consegue engravidar. E uma menina adolescente faz um sexo rápido, muito mal feito, uma vez só na vida e engravida. Não sei. Não sei. Não sei se Deus está nisso. Não sei se o diabo está nisso. Eu não sei se é a negligência humana que está nisso. Se é a promiscuidade, eu não sei. Ou se é a aleatoriedade. Eu não sei por que é que uma pessoa está doente e ela demora anos para falecer, e outra pessoa recebe um diagnóstico e em 15 dias vem a óbito. Não sei. Você sabe? Então, é o que Jesus está dizendo, a torre cai. E as pessoas, elas não são mais pecadoras ou menos pecadoras. E essas 3 respostas, elas convivem na Escritura. A semeadura e a ceifa, a agenda do céu e a aleatoriedade. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus diz assim, olha, você quer ter segurança num mundo onde não é possível ter segurança? Onde um louco como Pilatos pode vir com a espada e passar em todo mundo? Você quer ter segurança num mundo onde não é possível ter segurança, onde as torres caem? Então arrependa-se. Arrependa-se. É aí que está a sua segurança. Arrependa-se. Como assim, Jesus? Ele está dizendo, olha, vocês pensam que aqueles eram mais pecadores do que vocês? Não eram. Mas se vocês não se arrependerem, também o mal vai cair sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, também o mal virá sobre vocês. Então arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o que é se arrepender? Lembre-se que Jesus era judeu, falando aos judeus, no contexto judaico, e no contexto da tradição profética de Israel. Ele não é um pregador, um evangelista, um teleevangelista, apresentando as leis da igreja evangélica, dizendo, arrependa-se, entregue o seu coração a Jesus, aceite Jesus como Salvador. Não é isso, diz, arrependa-se. O que aqueles homens entenderam naquele momento? Eles entenderam o que os seus profetas ensinaram. E qual foi o último grande profeta que ensinou alguma coisa em Israel? João Batista. João Batista foi um profeta sensacional. João Batista foi um profeta tão extraordinário, tão maravilhoso, tão encantador, tão usado por Deus, que as pessoas o confundiram com o Messias. As pessoas começaram a seguir João Batista e falar assim, você é o Messias, você é o Cristo, você é o Messias, você é o Cristo. Ele diz, não sou eu. Ele está vindo aí, eu não sou digno de amarrar o tênis do Messias, mas ele está vindo aí, eu não sou eu não, mas ele está vindo, arrependam-se. Arrependam-se, porque o Messias está vindo aí. Veja o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, se você tem Bíblia ou aplicativo, pode ir comigo. Lucas, o capítulo 3, eu leio o versículo 7. Lucas 3, 7. João Batista dizia para as multidões o seguinte, olha como ele era um pregador simpático. Raça de víboras! Ele não dava a paz do Senhor, ele chegava, raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vem a espada aí, pessoal. A torre vai cair na cabeça de todo mundo. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos, Lucas 3, 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento.
E não comecem a dizer, mas Abraão é nosso pai. Não vem dar carteirada religiosa. Eu sou calvinista, fui eleito, sou predestinado. Eu sou evangélico, eu sou crente, meu avô era pastor. Não adianta esse papo, sou da IBAB, não cola. Não vai funcionar. Não adianta dizer, não apresente o seu pedigree religioso, não adianta. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Aí as pessoas dizem assim, mas o que é se arrepender? O que é que eu tenho que fazer? Aí tem o versículo de número 11, João diz assim, é simples. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Não é para ir no culto, João? Não é para ir para o templo de Jerusalém? Não é para ir oferecer sacrifício? Não é para ir dar o dízimo? Não! Arrependa-se. Arrependa-se, porque o Messias está à porta. E quando o Messias chega, o que é que ele traz? O reino de Deus. O reino de Deus. Como é que Jesus chega e o que é que ele fala? O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no evangelho do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no evangelho. É a mesma coisa que João Batista está dizendo. E o que é se arrepender e crer no evangelho do reino de Deus? É quem tem 2 túnicas de dividir com quem não tem. E quem tem comida na mesa dividir com quem está passando fome. É isso que é se arrepender para participar do reino de Deus. Aí vem os publicanos. Quem são os publicanos? São os caras que, sendo judeus, cobravam impostos dos seus irmãos judeus para Roma. Então vem os publicanos e dizem assim, e nós, o que a gente tem que fazer? Nós somos os publicanos. Aí João Batista diz assim, vocês não cobrem mais do que o que está estipulado. Não sejam corruptos, seus cobradores de impostos, não sejam corruptos. Não pratiquem o mal contra o povo que já é oprimido contra Roma. Não pesem a mão contra os pobres de Jerusalém. Não façam isso. Aí vem os soldados. E nós, o que a gente faz? Aí o João Batista diz assim, vocês soldados, não pratiquem extorsão. Não usem a força de vocês para extorquir as pessoas. Não abusem do seu poder. Veja o que diz aí o versículo de número 14. Não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu soldo, com o seu salário, não abusem da força, não abusem do poder, não abusem da autoridade de vocês. Olha o que é que João Batista está dizendo. Ele está dizendo que o reino de Deus é um reino de relações éticas, que o reino de Deus é um reino de relações fraternas, que o reino de César, que o império de César, que o reino das trevas, o império do mal, é um reino darwinista, é um reino onde o mais forte se impõe sobre o mais fraco, onde o mais poderoso anula o vulnerável, onde aquele que tem dá as costas para quem não tem, onde o pessoal do Largo do Paissandu, que está na beira da calçada agora, é um estorvo para nós. Isso aí é o reino de César, é o Império Romano. Os pobres no meio da rua, eles são um estorvo para nós, um problema que a gente tem que resolver. E aí vem Jesus e diz assim, não, no meu reino, é o seguinte, no meu reino, quem tem 2 túnicas reparte com quem não tem, quem tem pão reparte com quem tem fome. E quem tem poder, quem tem posse, quem tem privilégio, usa a sua posse, a sua posição de poder e os seus privilégios em benefício dos vulneráveis e dos pobres. É assim que a gente tem segurança quanto ao dia de amanhã. É assim que a gente vive no reino de Deus. Ed, você acha que aquele prédio caiu no centro de São Paulo? Por quê? Não sei. Só sei uma coisa. Aquelas pessoas que foram vitimadas por aquela tragédia não são mais pecadoras do que nós. São seres humanos iguais a nós. São os nossos irmãos e nossas irmãs.
Você acha que é um castigo de Deus? Foi o diabo que derrubou? Eu não duvido que o diabo tenha derrubado. Porque esse diabo que aparece nos filmes de Hollywood, tipo Exorcista, que a mulher roda o pescoço assim, e nos palcos das igrejas, esse diabo aí, ele faz e acontece sim, eu já vi. Mas esse aí é fichinha, esse aí é dos pequenos, é da hierarquia baixa do inferno. Diabo de alta patente do inferno funciona com caneta na mão. Diabo com alta patente no inferno controla grandes estruturas e grandes sistemas de opressão. É tipo assim, imperador romano. Tem poder, tem posse, tem privilégio. Diabo que faz e causa morte mesmo no mundo hoje, é bem vestido, fala bem, é bonita, é sedutora, é encantadora. Isso é esse diabo aí que espalha morte e destruição. E você nem pensa que é o diabo, mas é. Mas é. E aí vem Jesus e diz o seguinte, olha, é verdade. Pode ser que as pessoas semearam vento e colheram tempestade. É verdade que pode ter uma agenda aí do céu. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Nós sabemos que o nosso adversário anda ao derredor, como um leão. Nós sabemos isso. Então é possível que tenha uma engenharia diabólica nessa estrutura de Mamon, que é uma cidade como São Paulo e um país carcomido de corrupção que é o nosso. É possível. Mas uma coisa eu sei, nós que ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo dizendo a nós, arrependam-se, nós que nos arrependemos, nós temos que dizer assim, sim Senhor, nós temos 2 túnicas, nós vamos repartir. Sim Senhor, nós temos pão na mesa, nós vamos partilhar. Sim Senhor, nós ocupamos posições de poder no nosso país e na nossa cidade. Nós não vamos abusar do poder que temos. Sim, Senhor, nós somos privilegiados, mas não vamos usar esse privilégio em benefício próprio. Sim, Senhor, nós temos posses, mas nós não vamos descansar nas nossas posses de maneira egoísta, egocêntrica e negligente para com a realidade da nossa nação. Porque nós somos o povo do teu reino. Nós vamos viver a solidariedade generosa. Nós vamos praticar a justiça solidária e nós vamos viver a generosidade. Para nós, prosperidade é generosidade. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Portanto, meu irmão, minha irmã, está com medo do dia de amanhã? Motivo você tem. Eu também. Sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu aconselho você, para de ver telejornal, que é um matando o outro. É uma carnificina, assim. Você não sai de casa se você vê aquele negócio. Leia um salmo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí você pode ir para a faculdade. Se você assistiu da Atena, você não sai. Você ficar com o SBT, com a Globo, com a Band, com a Record, com essa indústria da tragédia, do terror, do pânico, do medo, você não vive. Então levanta cedo, vai trabalhar, joga a sua semente, faça o que você sabe que tem que fazer, pega todos os dons, as riquezas que Deus te deu e coloca no mundo.
Use a sua criatividade, a sua força física, o seu vigor. Use as suas competências, o seu conhecimento e joga boa semente na terra, porque o Senhor vai fazer prosperar a obra das suas mãos. Esse é um princípio da Escritura Sagrada. Você semeia, você colhe. Mas pastor, e se eu não colher? Se você não colher, está acontecendo alguma coisa aí nas regiões celestiais. Então confie em Deus, ajoelha no seu quarto, clama ao Senhor, entrega a sua vida para Ele, diz: Senhor, eu não estou preocupado com a minha colheita, eu estou preocupado com a glória do Teu nome. Ajoelha no seu quarto e descansa, que o Senhor vai cuidar de você. Bom, pastor, mas está sendo difícil, está angustiante lutar pelo pão de cada dia. Está difícil para você e para a torcida do Corinthians, do Flamengo e para de todo mundo. Está difícil. Nós não estamos blindados. E é justamente no tempo da dificuldade que a gente mostra que a gente vive uma lógica de um outro reino, o reino de Deus que Jesus nos apresentou. É justamente no tempo da dificuldade em que a gente diz assim: nós ouvimos o Evangelho nos convidando ao arrependimento, nós nos arrependemos. E nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. E eu queria orar por você hoje à noite. Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Nós sabemos que a casa do Pai não é esse prédio. A casa do Pai é esse ajuntamento, é a igreja. Então a igreja de Jesus está reunida. E eu queria orar com você, hoje à noite. Você quem? Você primeiro que está com medo quanto ao dia de amanhã. Diz assim: pastor, meu futuro está incerto, eu estou dormindo mal, eu estou consumido pela ansiedade. As notícias ruins estão na vizinhança. Ou as notícias ruins já chegaram na minha casa, então eu quero orar com você. Diz assim: olha, eu olho para o dia de amanhã e eu não vejo um céu claro, eu vejo nuvens escuras nos meus caminhos e eu tenho ansiedade, aflição, estou dormindo mal. Então eu quero orar com você. Quero orar com você que diz assim: pastor, eu não estou colhendo o que eu acho que eu devia colher. Eu estou quase desistindo de continuar na luta e os meus pés estão quase escorregando que nem daquele do Salmo, e eu estou quase perdendo a fé. Eu quero orar com você. E quero orar com você que precisa se arrepender. E dizer assim: eu tenho entendido o Evangelho que está sendo pregado para mim, e eu quero me converter a Jesus. Quero me converter. Porque uma coisa eu tenho certeza, é que nós estamos lendo a palavra de Deus e o Evangelho, domingo após domingo. E eu tenho recebido muitas palavras de muitos irmãos dizendo: pastor, eu me converti de novo. Pastor, eu acho que eu não era convertido. Agora que eu acho que eu me converti. O Evangelho que eu aprendi não tem nada a ver com esse que o senhor está falando aí. Falou: então, eu quero orar com você que quer se converter a esse Evangelho do reino de Deus. E se colocar a servir a Jesus. E se colocar à disposição de Deus para abençoar as pessoas que estão à sua volta. E esse se converter é um caminho de libertação, porque quando a gente se converte, a gente para de pensar na gente. E é libertador a gente parar de pensar na gente. A gente para de pensar na gente e descansa nas mãos de Deus e começa a pensar em quem está em volta. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó se converteu. E aí, quando ele se converteu, ele parou de pensar nele e começou a orar pelos amigos dele. Falou: Senhor, tem misericórdia deles, que ainda não entenderam o Evangelho. E aí diz a Escritura Sagrada que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele se converteu. Então eu quero convidar você, que quer se converter ao Evangelho. Então, enquanto a gente canta, em pé,
Se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar juntos. Para um novo amanhã, para um novo dia, um novo futuro para a sua vida. Você que ouviu o Evangelho nesta noite. Pode sair do seu lugar e vir aqui para frente e vamos ficar em pé e cantar ao Senhor.